Você provavelmente já consegue olhar um carrossel no Instagram e falar: isso aqui com certeza foi feito com IA. É um fundo escuro, é um dourado, é uma fonte dramática, é uma etiqueta ali, né, aqueles eyebrows em cima de tudo, e uma frase de efeito que serviria para qualquer negócio do mundo. Então veja, existe um padrão nisso, né? Por isso que toda vez que você vê, você tem aquela impressão de que é algo conhecido, né? Que você está vendo demais, repetido, enfim. E quando você reconhece esse padrão, o post ele passa a te atrair cada vez menos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar porque quase todo post que é feito por IA sai assim e como que você faz o Claude te entregar um post com acabamento muito próximo a de um designer. Isso tudo sem abrir o Canva, sem usar Photoshop e sem você ter que virar designer, né? E o principal de tudo, de graça. E antes da gente continuar, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Brian, eu sou engenheiro de automação e cientista de dados. Hoje eu sou co-founder, né, de uma agência focada em médicos, em que a gente foca especificamente no médico que está abrindo seu consultório particular ou montando sua clínica, e a gente atende uma dor específica, né? A gente resolve uma dor específica, que é a aquisição de pacientes para esses médicos. A gente vem automatizando cada vez mais os nossos processos com o uso de IA, e como eu sou co-founder técnico, então fica na minha responsabilidade testar todo o lançamento de ferramenta, toda a nova tecnologia, para saber se vale a pena incorporar ou não. E é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês nesse canal, né? A documentação da nossa jornada de aprendizagem de IA. Então deixa eu te explicar o que está acontecendo, né? Quando você pede para uma IA, faça um carrossel premium sobre um assunto X, Y, Z, ela não inventa um estilo para você. Ela vai atrás daquilo que ela viu ali na sua fase de treinamento com mais frequência e que foi rotulado como premium, né? E o que ela viu 1 milhão de vezes é sempre a mesma receita, que é um fundo azul marinho, um preto, um dourado, um vermelho, que isso tudo antes tinha essa impressão de que fazia um produto parecer caro ali, com uma serifa bem grande, né? Uns cartõezinhos arredondados, empilhados. Então, olha, não é que a IA está sendo burra, é que ela está agindo, na verdade, sem uma direção artística ou criativa muito clara, né? Ela está indo ali para a média do que ela viu. E a média hoje, né, é essa. E já quando a gente vai trabalhar com designer, ele faz o contrário. Ele não começa direto pela estética. Ele começa por trás, né, das perguntas, de quem é essa marca, qual a ideia de cada tela, e o que é que dá para você eliminar ali de excesso, o que é ruído, né, o que vai conflitar ali com a mensagem que você quer passar. Então, o designer, ele tira esse excesso de elementos, enquanto a IA, via de regra, ela tende a encher a sua arte, a sua imagem desses elementos. É por isso que todo post de IA tem uma etiqueta em cima do título, um ícone dentro de caixinha, um brilho atrás da foto, uma palavra dourada em cada frase, gradiente, degradê. Então, cada enfeite desses é a IA tentando parecer mais caprichosa com seu post, quando na verdade o efeito é contrário. E quando a gente soma tudo isso, né, o efeito é oposto, fica com aquela carinha de template, né? Hoje em dia você abre o Instagram, quase todo mundo está fazendo os posts iguais ali, fundo escuro, destaque em itálico, fonte serifada. E tem uma camada aqui que vale citar, porque quem cravou muito bem foi o Bruno Fadion, num tweet que ele fez ontem. Só que no caso ele falou sobre copy, mas eu acho que vai além da copy, né? Então, veja só, toda vez que é lançado um novo modelo de inteligência artificial, ele é treinado ali, ele passa por todas as suas etapas e acaba tendo um estilo próprio, que é o estilo preferido dele, né? Como a maioria das pessoas usam as mesmas ferramentas, esse estilo acaba que vira o estilo modal, né? É virar moda ali, toda vez que é lançado um modelo novo, você vê uma mudança ali nos padrões de post. Então, primeiro ali, né, falando de escrita, foi o travessão em toda a frase, depois veio aquele, não é isso, é aquilo, não é sobre isso, é sobre aquilo. Então, cada modelo novo que sai, meio mundo ali, quase todo mundo, a torcida do Flamengo passa a escrever igual, porque todo mundo usa a mesma ferramenta. E aí que é o problema, né? Você pode não saber que foi uma IA, mas você tem aquele feeling, né? Aquele sentimento de que é igual a tudo aquilo que você já viu na internet. E quando a gente está falando de internet hoje, né, com a atenção sendo dividida, o igual significa chato, previsível, aquilo que o seu público-alvo vai ignorar. Tá? Então, o post genérico, a legenda genérica, eles acabaram pegando essa mesma doença. Tá? Então, aqui a gente já chega à conclusão que o problema de fato nunca foi a ferramenta, foi a direção. E eu vou ser honesto aqui com você. Dar uma direção para o Cloud, não coloca uma alma nele, não façam que ele atue como se fosse um designer sênior, por exemplo, né? Ainda que você use uma skill, que você passe referência para ele,
ainda assim ele vai ter um desempenho aquém de um bom designer, tá? Mas a gente consegue tirar o Claude do modo template ali, que é o que faz o seu post ele parecer igual ao de todo mundo, e dar uma cara própria, que é a cara da sua marca, né? E fazendo assim com que ele ganhe destaque, que ele volte a gerar contraste ali no feed, no Instagram, ou no LinkedIn, enfim, onde quer que você vá usar essas postagens. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Com o Claude aberto aqui, eu vou criar uma marca de exemplo, né? Eu vou chamar de Raiz Café, que é uma torrefação de café especial, e um tema simples, né? Por que café moído na hora muda o sabor? Então, vou fazer primeiro do jeito que a maioria das pessoas fazem, pedindo direto para o Claude, uma conversa comum, sem nenhuma preparação, e depois eu vou mostrar como que a gente de fato faz ali de uma forma mais ótima, tá? Então, vamos começar aqui. Faça um carrossel do Premium para o Instagram, 6 lâminas sobre por que café moído na hora tem mais sabor que café em cápsula. Vamos ser enfático, né? Eu fiz um curso de área de prompts, né? Então, capriche no visual. Quero algo sofisticado e elegante. Monte as lâminas para eu ver como ficam. Então veja que aqui a gente está usando até o Sonnet médio, né? Eu criei uma conta nova, uma conta gratuita no Claude para a gente comparar esses resultados. Então a gente está vendo aqui o Claude pensando, ele está checando uma skill, está criando uma pasta de trabalho, vamos ver o resultado. Olha só o que voltou, né? Então estou aqui com o resultado do Claude, vamos avaliar aqui agora o que veio, né? Então, se vocês separarem, o texto até que faz sentido, tá? Aroma que você não sente na cápsula, grão moído começa a morrer em 15 minutos. Ok, quem entende um pouco de café sabe que isso é verdade. Mas existem alguns problemas aqui, né? Então repara só, fundo escuro, letra dourada e dramática, esses eyebrows aqui também, né? Esse destaque aqui, esse elemento aqui questionável, né? Não vou nem falar dele. Essa barrinha aqui também, que não. Essa parte aqui do rodapé, né? Que não tem tanto sentido. Aqui, né? Olha só que interessante. Aqui você começa a ter uma competição de atenção, né? Você tem aqui o título, o texto e as imagens, né? Sinceramente, tem necessidade disso? Eu acho que não, tá? Aqui, ok, ele fez uma tabelinha. Então, assim, não tá ruim, tá? Tá melhor do que os posts que a gente fazia antigamente com IA, mas dá pra ficar melhor, né? É porque se você abrir hoje no Instagram, todo mundo tá fazendo post da mesma forma. Então eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faria um post aqui. Inclusive tudo que eu vou usar aqui tá aqui no link da descrição, tá bom? Agora o mesmo tema, mas com uma direção de designer embutida. Aqui eu vou criar um projeto do Claude chamado Máquina de Posts. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu uso, tá? E vou deixar ele de graça aqui no link da descrição, tá bom? Então, a diferença dele para uma conversa comum é que, antes de te mostrar qualquer coisa, ele vai passar o post por alguns filtros, por algumas etapas, para rejeitar justamente aqueles tiques, aqueles vícios da IA que dão uma característica própria dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos esse arquivo aqui chamado instruções, né? Nós vamos copiar ele todo e vamos colar aqui. Então, ele tem uma série de regras aqui do que ele deve fazer, do que não deve fazer, tem um fluxo que ele deve seguir, enfim, aqui que ele vai definir de fato como que o Claude vai se comportar. Além desse arquivo, né, eu tenho um banco assim de headlines que eu já uso na minha agência já, que a gente validou, enfim, que a gente usa no dia a dia e algumas regras, né, para que ele não caia ali naqueles erros típicos de IA. Mesma coisa, eu vou pegar esses dois arquivos aqui, só que ao invés de colar o texto, eu vou colocar os arquivos direto aqui. E vou usar o mesmo modelo, o Sonnet Médio 5, o Sonnet 5 Médio, que é o que está disponível hoje nas assinaturas gratuitas, e vamos começar. Bem-vindo à máquina de posts, eu transformo um tema em conteúdo. Me diga o nome da sua marca e o arroba do seu Instagram. Então vamos começar com a marca fictícia, Raiz Café. Se existir alguma Raiz Café e quiser me mandar um lote de café, eu aceito aí uns pacotinhos aí, pode patrocinar o canal. O arroba é Raiz Café. Então vamos lá, para quem é esse conteúdo, né? Para quem toma café todos os dias e está em dúvida se compensa largar a cápsula. Então veja assim, a gente já parte do pressuposto que você já tem um público muito claro, né?
Para quem você quer falar nessa mensagem. Então, qual que é o assunto, né? Vamos colocar assim: por que o café moído na hora tem muito mais sabor do que o café em cápsula? E ele me pergunta aqui se eu tenho alguma cor de marca. Vamos colocar aqui um vermelho terra, sei lá, um código. Repara que, né, ela não despeja ali o conteúdo pra gente. Então, olha só. E o seu material e o ângulo mais forte é a diferença de sabor entre o café moído na hora e o café em cápsula. E a dúvida é real de quem tomou o hábito da praticidade sem perceber que perdeu no copo. Então ele escolheu 3 caminhos aqui pra gente, né? Headline é o que vai abrir. Cápsula contra grão, porque quem toma café está voltando a moer grão em casa. Eu gostei desse 2 aqui, acho que ele gera mais dúvidas, tá? Mas isso é pessoal, entre essas 3 opções. Então vamos de 2 aqui. Então veja, né? Ela me pediu 3 títulos, eu escolhi um, e ela trouxe aqui um texto, né? Com a headline, o visual, a headline, texto, visual, palavra em realce, campo claro, campo escuro, campo escuro, campo escuro, campo claro. Ok, tá interessante, eu vou colocar aprovar. Então, vamos lá, o Claudio devolveu aqui pra gente, né? Eu já deixei aberto aqui, então vamos ver, né? Por que quem toma café está voltando a moer? Ok. Ok, então assim, você vê que tem um padrão um pouco diferente, né? Eu vou até abrir lado a lado aqui pra gente comparar. Olha só a diferença aqui da primeira página, né? Então é bem direto, é só a mensagem tá gritando aqui em letra alta, tem um destaque aqui. E aqui é um detalhezinho de design muito interessante, né? Pra mostrar o progresso ali do humano pra ele tender a querer completar essa barra, né? Eu gosto muito de usar isso em sites, em postagens. Na segunda, a mesma coisa, né? A gente vê que o texto ele tá melhor distribuído aqui. Aqui na postagem original o texto está todo concentrado aqui, então a gente tem esse vazio aqui. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto. Mesmo padrão, aqui ele colocou só um texto gritando, né? Para gerar uma alternativa. Voltou, alternou a cor para dar meio com uma mudança de estímulo. E aqui no final, né? A mesma cor do começo. Ele já colocou aquele estilo de automação do ManyChat, né? Então, aqui tá a diferença, né, entre fazer de qualquer jeito e com esse método aqui, né, montando esse projeto aqui, que novamente está aqui no link da descrição. Então ele me deu essas 3 opções de título, eu escolhi uma, ele montou um carrossel, eu poderia ali alternar a copy dele, mas ficou melhor do que já estava, né, então já ficou muito boa. Não tem aquela etiqueta aqui em cima, não tem esse itálico com esse dourado aqui bem característico, né. Então, veja, você não precisa decorar nada disso que a gente fez, né? Todo esse esquema aqui, todas essas pseudo skills aqui do projeto, elas fazem isso sozinho para você, mas vale entender o que ele vai checar, né? Porque é exatamente isso que vai separar um post de designer de um post de IA. Primeiro, né, a cor ela vai sair da sua marca, não do padrão azul com dourado, aquele padrão premium, né? Segundo, o título, ele entra direto, né, sem aquela etiqueta pequena em cima, o título ele entra ali gritando, chamando atenção, pedindo para ser visto. E terceiro, uma ideia por tela, um título de destaque só, ao invés de tudo gritando ao mesmo tempo ali, né, título com imagem disputando atenção. Então veja, se dá pra gente tirar elementos sem perder conteúdo, é melhor que ele saia de fato, né. E quinta é nada de frase de efeito que serve para qualquer negócio e nada de número inventado, pelo amor de Deus. Se você não tem o dado, o post não finge que tem. E, em tese, é isso que o designer faz de cabeça, e a IA sozinha, ela ainda não faz pra gente. Então, tudo que a gente fez aqui foi dar um filtro para ela, foi dar um passo a passo, para que ela de fato se aproximasse um pouco mais de um processo de um designer. Então, resumindo, o post com cara de IA não é bem culpa da IA, né? É uma falta de direção, principalmente direção de arte, de design. E a direção é a mesma que um designer vai usar, de novo, de forma bem simples, tá? Então, a marca na frente, uma ideia por tela, você eliminar ali tudo que não for necessário e não ficar inventando dado, tá? Essa máquina de posts que eu usei tem tudo isso embutido e ela roda todos esses filtros, né? Inclusive um filtro anti-slop ali de IA,
E o principal, ela tá aqui de graça para vocês aqui nos comentários, e para você não ter que anotar nada. Tudo que eu usei neste vídeo, né, a máquina, os prompts, tudo que apareceu na tela, inclusive do jeito errado e do jeito certo, eles estão aqui no link da descrição, com passo a passo de instalação de 5 minutos. Serve para qualquer negócio, e se você testar, me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E quais os padrões, né, dos posts de IA que você está reconhecendo, né? O que você tem visto ali em texto, em postagens, que você bate o olho e fala, isso aqui foi feito por IA. Me conta aqui nos comentários, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.